Olá, boa noite a todos, aos estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos de um dos capítulos do livro Nosso Lar. Nossa proposta para hoje é fazer a leitura do capítulo número 8, e antes de iniciarmos, nós gostamos de iniciar nossa leitura com uma prece de abertura. Eu vou pedir à nossa irmã Dona Maria para fazer a prece, por favor. Então vamos interiorizar-nos nos nossos corações, elevar o pensamento ao Mestre Senhor Jesus, agradecer-lhe o dia de hoje, agradecer-lhe pelo momento de estarmos aqui juntos, neste estudo de hoje. O Senhor Jesus nos abençoe e nos ajuda a esclarecer este estudo, que a tua presença, o teu amor nos acompanhe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá iniciar. Felipe, você que está aí do ladinho, você quer fazer a leitura do capítulo hoje? Se você conseguir ver bem da sua tela. Sim, consigo. Então, do livro Nosso Lar, do capítulo número 8, Organização dos Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas, percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu-me solicito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra, estudando soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim uns olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colónia é essencialmente de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação,
e da união divina. Os 4 primeiros aproximam-se das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-se da pausa natural, exclamei comovido: oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora toda a manifestação de ordem. No mundo, o homem vulgar ignora que toda a manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes tensões de potencial inferior, como há, no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor. Misturam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraternal, o amor espiritual. A essa altura, atingirmos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no véu. Os fundadores da colónia começaram o esforço, partindo daqui onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeituoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão de que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém,
abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânime direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Então, o capítulo de número 8, nós novamente tivemos acesso a mais informações. André descobriu aí que a organização da colônia é muito parecida com o que nós temos na Terra. Corrigindo, as organizações que nós temos na Terra são muito similares às que existem no plano espiritual. E ele descobriu também que a colônia foi construída, né, foi fundada por portugueses. Uma das coisas que me deixou muito, que eu achei muito curioso é os portugueses chegaram ao Brasil no século XV. A colônia começou a ser construída um século após. E ele fala o que estava acontecendo no país naquela época sobre a escravidão, as guerras e tudo, e enquanto lá era o tempo de trabalho constante. Vamos começar aqui a apresentação dessa noite. Organização de serviços. Eu trouxe para vocês hoje, eu espero que eu consiga um pouquinho da parte, uma partezinha do filme. André, pensei que já estivesse pronto. Para quê? O ministro Clarencio lhe autorizou a visitar a cidade. Mas, Lísias, assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra Veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lísias, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lísias, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo é seu tempo. Lembra? Estavam sofrendo muito com a minha doença. André... Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe... Meu Deus. Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. Tem pouco tempo. Está bem. Vamos pegar o Europos. Pegar o quê? Eu achei super interessante essa primeira parte, porque a surpresa com que André... Claro que nós sabemos que no filme as cenas são um pouco diferentes do que aconteceu no livro. Mas eu consigo imaginar a surpresa de André vendo a similaridade com que as organizações apresentadas por Lísias são similares com o que nós temos aqui. Então, nós aprendemos nesse capítulo que o nosso lar acomoda 6 ministérios. Alguém consegue se lembrar do nome de pelo menos um ministério? Regeneração, auxílio, comunicação, união Mais alguém? divina, A união divina, esclarecimento,
Muito bem. Então, Eu nós no temos chão. aqui, temos o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. O mais interessante é que vocês estão vendo que eu coloquei os 6 ministérios em diferentes cores, porque Lísias nos explica que os primeiros 4 ministérios são mais próximos, estão mais próximos da costa terrestre, não é? E os outros 2 ministérios mais elevados. Por isso, é o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Então, nós conseguimos imaginar, se pudermos fechar os olhos e tentar imaginar, porque ele também diz que parte de como uma forma de um triângulo saindo do centro, onde é a governadoria, que a distância entre um ministério ao outro não é tão próximo. Se os 2 últimos ministérios estão mais elevados, né? Estão mais próximos mais elevados. E os primeiros 4, não. Então, os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa aqui. E eu gostaria de perguntar para vocês, quero pedir que vocês se dividam em 2 grupos, e eu vou pedir que vocês nos voltem para que nós possamos discutir por que vocês acham que o nosso lar é uma zona de transição. O que não vale muito ir além nos outros capítulos, por favor, senão vai ser um spoiler para quem está nos assistindo. Baseado na informação que nós temos nos últimos 7 capítulos, no que nós vimos até agora, por que vocês acham que o nosso lar, por que Lísias disse que o nosso lar era uma zona de transição? O que será que Lísias quis dizer com isso? Nós vamos parar por 1 minuto e nós voltaremos em breve. Então, vamos lá. O grupo 1, o que o grupo 1 tem a dizer? Bem, muito resumidamente, dada a posição na vibração em que se encontra o nosso lar, ele tem aqui um efeito de ser uma colónia para receber espíritos que ainda estão ligados à matéria, mas que têm a fazer um aprendizado para viverem novamente a vida mais espiritual. E então o que nós entendemos é que isto ou poderá ser uma zona de triagem para esclarecer, para curar, para depois de esclarecer, preparar uma nova imersão na carne. E então é ali como que um hospital de campanha que está entre a guerra e o país civilizado, que já não possui guerra, mas que está ali entre o meio caminho, para fazer esta ponte de transição. Foi isso que nós decidimos, que nós discutimos no nosso grupo, que era uma colónia de transição onde os ensinamentos é o que é mais importante e as próprias curas. Diria que seria mais ou menos isto, mas os meus colegas podem me dar aqui uma ajuda. Muito bem. Mais algum ponto a dizer? O grupo 1, Natália, Amada? Não? Todo mundo fica tímido na hora de... o grupo 2, então. Vou passar a palavra ao grupo 2. Obrigada ao grupo 1. É assim, realmente a palavra transição, transitório e transitar, nesse sentido da colônia, é exatamente isso. O Lísias descreve muito bem a função do ministério em que foi albergado o André, né? Que trata de assuntos
que, veja bem, não é só o que o nosso querido amigo Felipe transcreveu sobre as preparações para a reencarnação, sobre o auxílio na recuperação vibracional e mental dos seus recolhidos. Não, trata também das seleções das preces. Olha só que maravilha que é. Então, a nossa prece vai ter em algum lugar. Nós mencionamos, eu só estou abrindo um parêntese aqui, porque é muito importante, né? O Ministério do Auxílio recebe as nossas preces. Há um departamento que recebe as preces, seleciona, né? É como se fosse uma triagem, igual diz o Felipe, seleciona as preces e leva ao governador para que ele possa tomar as decisões necessárias para o auxílio daqueles que estão pedindo, encarnados e desencarnados, né? Então, nós transitamos, porque não existe, em qualquer colônia espiritual, um local marcado. Essa aqui eu vou comprar minha casa, né? Então, comprei minha casa e vou ficar aqui. Não, não existe. Aquilo nós aprendemos a desmaterializar com o Evangelho de Jesus, né? E não temos condições de fixar a nossa residência em colônia espiritual nenhuma, né? Até que atinjamos acima dos mundos puros. Então, nós transitamos por essas colônias, né? E nosso lar, na questão, é uma questão transitória também, porque não existe habitante de nosso lar que permaneça ali por tempo indeterminado, ou seja, eu vou viver aqui a minha aposentadoria espiritual. Não, não existe, né? E o fato, por exemplo, dele mencionar que está lá há 40 anos, né? Nós temos objetivos de intercessão que nos custam, por exemplo, 200 anos, 300 anos de trabalho contíguo a Jesus, para que possamos ter o merecimento de alcançar aquela intenção, ou seja, de resgatar algum ente querido, de promover uma concórdia e uma série de outros fatores. Então, nós somos transitórios ali. Até mesmo o governador, com 114 anos de ministério, não é de governadoria, não é de estar lá, né? Então, ele já herdou aquela posição numa situação bastante um bocado crítica, em meados do século XVIII, né? E nós, para quem estudou a história geral do Brasil, nós sabemos que a formação da colônia Nosso Lar foi feita contiguamente com as entradas e bandeiras. Os portugueses distintos, que eles dizem desencarnados no Brasil, nós temos como Fernão Dias, Bartolomeu de Souza e tantos outros bandeirantes que adentraram as matas, né? E Elises também falou disso, citou, não muito, mas que aproveitou as construções primárias dos indígenas que habitavam aquelas terras, ou seja, os cariocas e goitacazes, que eram os índios que habitavam a região do Rio de Janeiro, onde se encontra essa colônia, e plasmaram ali, né, novas situações. Então, ficou como uma colônia transitória pelo fato de que nós somos recebidos, aperfeiçoados, o Ministério do Auxílio, do Esclarecimento vai trabalhar conosco e vai nos enviar em outras missões de trabalho, tanto em outras zonas do plano espiritual, como nas zonas materiais também. Muito obrigado. Fantástico. Realmente, Lísias nos deu ali, né, abriu mais uma cortina aos nossos olhos para a imensidão de informações e novidades, e para aqueles que
não têm conhecimento da doutrina espírita, estão acompanhando o livro, a leitura dos capítulos, e achem um pouco estranho a questão da colônia ter os ministérios. Nós temos que lembrar que nós, na Terra, temos como exemplo influência espiritual para que nós possamos viver, às vezes positiva, às vezes negativa. Então, não é mera coincidência que seja tão parecido. O que nós fazemos aqui, nós fazemos influenciados por eles. E essa organização social e organizacional é muito importante para que nós, em sociedade, possamos ir e vir, não é? E não vou entrar em política, mas se assim não fosse, como seriam? Né? Como é que seria a organização? Se nós vermos o nosso lar como um país, como nós temos o país, um país ele é dividido em ministérios, cada ministério vai cuidar do assunto que é predisposto, para que nós possamos dividir o trabalho. Voltando então, não era aqui. Eu trouxe uma citação de Lísias que ele diz, André diz, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Novamente, nós entramos aqui com a densidade das coisas, como que nós estamos no mundo materializado e por que é tão denso. Nós não conseguimos abrir nossos olhos para aquilo para além do que nós conseguimos ver. Natália? Não, eu queria só lembrar que na Bíblia também fala que tudo que existe aqui na Terra existiu primeiro no plano superior. Então, tudo que a gente vê aqui hoje, lá já existiu. É um paralelo sobre isso. É ótimo relembrar ou apresentar essa novidade para aqueles que não conhecem, que nunca tiveram acesso a essa informação, que nós nos achamos tão importantes, tão grandes, tão criando coisas de onde nós somos fantásticos seres humanos, mas, na verdade, nós estamos apenas continuando o que já foi feito. A nossa tecnologia hoje, no século XXI, ela já é bem atrasada se nós formos comparar a tecnologia que já existe no plano espiritual e que está para ser nos oferecida, não é? O que está para vir para nós agora, já lá existe há muito tempo. E nós vimos no começo do livro, com relação à televisão, e veremos nos próximos capítulos coisas que André vivencia e vê lá, que na década de 40, quando o livro foi publicado, quando André começou a trabalhar no livro, não existia, que já existe para nós aqui no século XXI. Oi, pai. É só um detalhezinho a colocar. O próprio André Luiz nos esclarece, através de mensagens e conversas com Chico e com o Valdo Vieira, o professor Valdo Vieira, que, em termos tecnológicos, nós estamos atrasados, ou seja, o plano espiritual está à frente entre 50 a 80 anos à nossa frente. Então, quando foi muito bem lembrado, quando ele fala dos aparelhos receptores de tela fina e tal, e etc., nós vamos ter aí já em 1940 uma coisa que veio ser lançada nos anos 90. Então, temos assim
várias outras coisas, esses carros aeróbos, carros elétricos, né, que ele menciona em outras obras, e não só no livro Nosso Lar, vem de encontro também a essa evolução tecnológica, né? Então, se prepara lá, espíritos, olha o trânsito das ideias, o trânsito dos espíritos, né? Se preparam nos departamentos, né? E nos ministérios, e vamos plasmar na Terra, né? Verdade. Mas uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês essa noite é a questão que tem nos sido trazido pelo André desses 8 capítulos com relação ao trabalho, que André cita. Pronto, se nós voltarmos ao capítulo 7, Lísias explica para André que a mãe dele esteve intercedendo por ele, mas que ela não está ali no momento para ver ele, porque ela está trabalhando. No capítulo 6, Clarencio avisa ao André sobre as reclamações, sobre como é importante trabalhar, porque quem trabalha não tem tempo de estar ali, né, se reclamando e chorando sobre os próprios problemas. Nós temos, quando o André recebeu assistência, os trabalhadores que estavam envolvidos, e quando nós voltamos até o primeiro capítulo, nós veremos que André foi resgatado em um momento de trabalho, não é? Se nós pudermos, por favor, pegar os nossos evangelhos e fizermos pedir alguém que quiser fazer a leitura, capítulo 20, que é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Se nós formos ao tombo 5, Os Trabalhadores do Senhor. Se vocês depois tiverem tempo de ler o capítulo inteiro, ele é relacionado ao trabalho e começa com um tombo magnífico, que são os últimos serão os primeiros, que não é a explicação sobre a parábola de Jesus. Então, os trabalhadores do Senhor. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo para a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que se esperava. Felizes serão os que houverem dito aos meus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre obra terminada. Por que então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse? Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita. Porquanto a tempestade virá a eles, serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender as mãos, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa tal como a desejaste? Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza neste momento a enumeração de seus servidores fiéis, e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto aos que não recuarem diante de sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo.
E se cumprirão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Espírito da Verdade, em Paris, 1862. Então, eu quis trazer essa noite a questão do trabalho, porque é muito atual para nós no que estamos vivendo hoje. No momento em que o mundo está sofrendo, no momento em que todos estão tão perdidos com os vírus, com os problemas da natureza, com as guerras, com a criminalidade, com o ódio, e muitos podem dizer que isso sempre aconteceu, sempre teve, mas como é que isso pode ser tão atual para nós, mesmo tendo sido escrito um século atrás? Os trabalhadores de agora somos nós, e estarmos reunidos a estudar o Evangelho, a ler os livros, a estudar obras, a poder abrir a nossa mente para o conhecimento, é uma forma de trabalho, mas que nós não possamos parar por aí, que nós possamos também levar essa mensagem além. Certo? Então, vamos continuar. Então, tem alguém muito quieto, vamos pedir a alguém que chegue à frente no microfone e leia para nós a mensagem que Meimei nos traz essa noite. Posso ser eu? Pode. Obrigada. Trabalho, trabalho. Não se deixa bater aos golpes da incompreensão. Trabalho, trabalho. Se a dificuldade nos visita, busquemos servir com mais desassombro e o obstáculo desaparecerá. Se a tentação de ordem inferior nos procura, aceleremos a nossa atividade no bem, porque o suor digno é o antídoto de todos os tóxicos mentais que atacam sutilmente os tecidos da alma. Se a incompreensão nos apedreja, devotemo-nos à construção do amor em torno de nós, porque em semelhante edificação encontraremos paz e agasalho. Se a dor efetua arremetidas contra nós, transformemo-la num vaso de auxílio aos que sofrem mais que nós, usando a humildade que nos eleva sempre. Se o desânimo nos assalta, abriguemo-nos ainda e sempre no trabalho incessante da fraternidade e do conhecimento, na certeza de que os mananciais da coragem fluirão de mais alto para o nosso coração e para as nossas mãos. O trabalho é a bênção que Jesus nos oferece no santuário do espaço e do tempo, e, por isto mesmo, aceitá-la e desenvolvê-la, aperfeiçoando-o constantemente com a nossa atuação, é descobrir para nós próprios a estrada de acesso à glória celestial. Meimei, do livro Cartas do Coração, por Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Obrigada. Muito, muito, muito lindo. E se nós pensarmos que o trabalho, eu só me recordei de uma coisa agora, o trabalho para Jesus, o trabalho para a nossa obra, o trabalho para o nosso espírito, mas também temos o nosso trabalho terrestre. E Allan Kardec, ele teve a oportunidade de, no Livro dos Espíritos, perguntar aos espíritos, o homem tem que trabalhar? E foi-lhes dito que sim, o homem tem que trabalhar. Porque senão o homem seria sempre uma criança. Então é preciso ter o trabalho, não é? Para a vida moral, para progredir na vida moral. Senão nós seríamos sempre crianças, estaríamos sempre ali. Imagina se eu estivesse vivendo com os meus pais. É importante ter o trabalho terreno, trabalho que nós temos todos os dias, e é tão importante que nós gostemos do que nós façamos. É tão bom. Eu não lembro o autor, mas tem
alguém que disse que quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida. E é tão importante acharmos, nós temos muitos jovens aqui no grupo, achar aquilo que vocês amem, para que vocês possam continuar dando o melhor de vocês, ao invés de acordarem todos os dias, eu tenho que ir para o trabalho, meu Deus, como eu odeio, tem que estar lá mais um dia. Um sorriso, uma alegria, mais um dia de trabalho, mais um dia de progresso, mais um dia de aprendizado, porque nunca para. O nosso trabalho aqui é só uma passagem, é só um ensino. O governador da colônia, ele não descansa, mesmo que ele diga a todos os outros para tirarem umas férias, para descansarem, quando ele tem o descanso, ele vai para o umbral auxiliar quem precisa. Ele vai para outras colônias dar auxílio. O trabalho não para. Então, para aqueles que possam pensar que quando eu morrer, não vejo a hora de poder partir para poder descansar eternamente, não tem descanso. Vai colocando isso na cabecinha agora, que o trabalho não para, que nós aprendemos com Lises nos últimos capítulos que reclamar não ajuda. Então, que para não estar reclamando o que nós estamos fazendo, temos que fazer algo que nós gostamos de fazer. A escolha é nossa. Afinal, nós não somos árvores, nós não estamos parados no mesmo lugar, nós podemos ir além e buscar. E a espiritualidade nos influencia, nós aprendemos isso também. Pedir a ajuda da espiritualidade para nos influenciar, para nos mostrar o que eu posso usar, a minha criatividade na arte. Eu tenho meu pai como exemplo que, mesmo sem um curso superior, ele consegue fazer qualquer coisa com as mãos dele. Consertar um computador, construir uma casa, montar um móvel, ele consegue fazer qualquer coisa com as mãos dele, mas ninguém parou ele para ensinar ele, não. Olha, é assim que você faz. Aprende porque tem que aprender. Tem curiosidade. Tem incentivo espiritual. Eu tenho certeza que a Dona Maria deve fazer maravilhas na cozinha. Ela tem uma carinha daquela que vai para a cozinha e faz aquelas coisinhas mais gostosas. Não é? Nós não podemos nos prender, nós não podemos nos limitar, porque nós somos filhos do Pai. Certo? Então, espero que vocês estejam motivados para poder chegar numa próxima semana, um momento futuro, e dizer, nossa, fiz a minha inscrição na faculdade, troquei o meu curso, estou fazendo alguma coisa diferente, porque o tempo que nós temos é agora. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês hoje pelo encontro, pela conversa. Na próxima semana estaremos entrando no capítulo de número 9. Oi, pai? A citação é de Confúcio. É Confúcio? E ele diz que encontre uma coisa que você goste de fazer e nunca mais vai precisar de trabalhar. Trabalhar um dia da sua vida. É isso. É isso. Eu sou ótima para lembrar citações, mas para lembrar o autor, esquece, eu com nome. É difícil, mas é isso. É isso. E Confúcio também tem outra citação que diz que antes de trabalharmos, afiemos os instrumentos para seguir. Ou seja, antes de nós começarmos a trabalhar, nós temos que estar preparados. E às vezes até sem preparo vai, mas se prepare com o que você tem. Mas mesmo quando você está despreparado, você pode pedir a providência para Deus que isso. Ele te dá. Foi isso que eu disse. É mesmo, a espiritualidade nos influencia imensamente. Mais à frente vamos ver isso. Nós veremos muitas outras coisas. Mas eu não sei, eu senti que eu queria deixar a questão do trabalho essa noite. A importância do trabalho, para nós não nos sentirmos como um fardo nas nossas vidas. Se você acha que é um fardo, mude. E mude para algo melhor, porque nós nunca saberemos. Porque nós não temos limites. Deixa a espiritualidade te influenciar e procure o que você ama. Na próxima semana, o título do capítulo é Problema de Alimentação. O que será? Para quem já assistiu o filme, deve imaginar o que será.
Ai, o problema da alimentação. Eu já fico Uma pensando. sopinha muito gostosa, Eu fico pensando. muito saborosinha. Cadê o pé de porco? Não tem, só tem aguinha. Só tem sopinho, caldinho. Temos revelações para o próximo capítulo. A turma lá do centro já sabe o que é. Eles ainda não tiveram oportunidade de ter essas notícias, não, mas vão ter em primeira mão. Ah, é? É. Então, pronto. Eu espero que vocês todos tenham gostado do estudo dessa noite. Espero vos rever na próxima semana, se assim Deus o permitir. Eu gostaria de pedir ao meu pai, por favor, para fazer a oração de encerramento. E essa sintonia com o Mestre Jesus. Elevemos os nossos pensamentos neste grupo maravilhoso que a Divina Providência conseguiu reunir em torno das obras do emérito Allan Kardec, em torno do Evangelho de Jesus, das obras complementares, educando-nos, preparando-nos, unindo-nos espiritualmente, para que possamos desempenhar as funções para a qual somos chamados a todo instante de nossa vida. Servidor humílimos que somos, perante a cristandade que nos abraça e que nos traz tantas oportunidades de servir, de trabalhar em prol da nossa evolução e da evolução do nosso próximo. Agradecidos somos por mais esta oportunidade, porque aprender também é trabalhar o nosso intelecto. Que a paz de Jesus permaneça em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana a todos. Que a paz de Jesus se faça presente na vida de todos vocês. Boa noite.